Vamos falar, inclusive, da dificuldade, da adversidade, do grande desafio que é a maternidade. Eu digo maternidade porque, de todo jeito, ela é desafiadora. Agora, imagina a maternidade solo, mães sozinhas, que é uma realidade crescente no Brasil. Você sabe que mais de 11 milhões de mulheres criam seus filhos sem a presença do pai, né? O que atualmente impacta cerca de 15% dos lares brasileiros e deixam 33% deles sem cumprirem as obrigações como pais, seja com a pensão alimentícia, com o convívio com as crianças e outras coisas mais. São números que assustam, que nos fazem pensar sobre a carga de ser mãe numa situação em que você está completamente sozinha, para cuidar de um outro ser humano. Para ajudar a lidar com todos esses desafios, convidamos hoje a psicóloga doutora Sônia Rodrigues Portes, que é especialista nesse assunto. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Prazer. Prazer. A gente, essa semana, foi terrivelmente impactada, aliás, todos impactados pela cena de agressão daquele rapaz à namorada. Quando a gente pega um noticiário, a gente vê tantos feminicídios que continuam acontecendo. E a gente sabe que, apesar de casamento ser um presente de Deus para o homem e para a mulher, Deus, diz a Bíblia, que ele não gosta do divórcio, mas ele odeia a violência e que, nesse caso, é melhor caminhar só. Porém, caminhar só é muito desafiador, né? Pois é, Cláudia. E a gente acabou constatando ali uma violência física, mas a gente precisa também se fazer as perguntas de outros tipos de violência. Violência psicológica, a violência do abandono, a maternidade solo. A mãe sofre muito quando percebe que o teu filho está abandonado. De repente, o pai que poderia participar, ajudar, acolher, honrar também com as responsabilidades, inclusive financeiras, acaba deixando essa mãe se virando sozinha. E a gente precisa trazer esse alerta, né? Porque quando você não ajuda a mãe, você não está puxando o tapete só da mãe, mas você está puxando o tapete também da criança. Qual é a minha maior preocupação? É olhar para os dados de saúde mental. Como é que está a saúde mental do mundo? E o que é que a gente precisa fazer para ajudar as pessoas que estão sofrendo com transtornos mentais? O Dr. Gabor Maté apresentou uma pesquisa que revela que aproximadamente 80% da população vai passar por algum transtorno mental. E a minha pergunta é, será que a gente pode fazer alguma coisa para prevenir isso? Para prevenir o que aconteceu, que foi publicado nas redes nessa semana com relação à violência contra a mulher, que se estende também à violência contra a criança? O que a gente está fazendo com o mundo? Então, a minha preocupação é olhar para todo esse entorno, Cláudia. E eu fico muito feliz que tenha profissionais como você, com esse olhar atento, né? E que a gente possa agora despertar esses olhares em todos os nossos telespectadores também. E às vezes a gente vê as coisas e aponta sempre para o outro, né? Mas é cada um olhar para si e pensar, será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Será que eu estou desempenhando esse papel da melhor maneira possível? E você falou dos pais que muitas vezes são negligentes, com a esposa. Uhum. Que eles estão sendo negligentes com os filhos, né? E a gente vê isso em divórcios, uma briga por patrimônio, por dinheiro. Não, a pensão, quanto menos, melhor, porque ele sai grande daquela situação e deixa o filho numa situação, muitas vezes, de miséria. Pois é, então, considerar como é que a gente cuida do nosso futuro, da nossa saúde mental, das nossas relações, a partir das relações domésticas. Um ponto importante, né? De quem é a responsabilidade por uma violência como a que aconteceu. E tem gente que diz assim, eu nem vou assistir uma notícia ruim, porque essa notícia ruim, ela me afeta. E aí fica fácil você dar as costas por um problema desse, quando esse problema não te atinge diretamente. Mas quando, de repente, acontecer com uma filha, com uma neta, com uma pessoa da sua família, uma pessoa que é sua amiga, a sua vizinha, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai virar as costas e vai sair andando?
O que as pessoas fazem quando elas presenciam que uma mulher está sofrendo algum tipo de abuso? Seja ele o sexual, o físico, o psicológico. Então fica fácil dizer que esse problema não é meu. A gente precisa começar a enfrentar esse problema um pouco mais de frente, com um pouco mais de coragem, considerando que a Terra, o mundo, a humanidade, ela é de todos nós. Então, o que aconteceu ontem é um pouco responsabilidade de cada um de nós que, de repente, finge não perceber, finge não reconhecer, deixa esse problema para lá, esse problema é dela. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a gente precisa estar trazendo esse assunto para a pauta e, principalmente, observar quem são as pessoas mais impactadas com tudo isso. No caso de uma família que tem filhos, com certeza as crianças sofrem e muito. E a gente também já viu casos de homicídio em crianças pequenas por conta de problemas entre pai e mãe, né? O que é triste demais. E aí, numa situação dessa de violência, seja ela como for, a mulher realmente precisa se preservar. E muitas vezes elas se preservam partindo para uma maternidade solo. E aí eu penso, também é problema nosso olhar para essa mãe e tentar ser o máximo que a gente puder uma rede de apoio, né? Perfeito, porque o que é cuidar de uma mãe, o que é dar as oportunidades para essa mãe cuidar desse filho. É oferecer para ela condições de moradia, de trabalho, que ela consiga cuidar do seu filho. E aí, qual que é o ponto, né, Cláudia? Eu vim no caminho e falei, gente, o que eu vou provocar para a gente pensar, né? Porque o que é cuidar de uma criança? É um trabalho braçal, operacional. É afeto, é emoção, mas dá muito trabalho. Você troca, lava roupa, faz comida, põe para dormir, troca a fralda, vai de novo, come ali. Você tem muito trabalho envolvido. E o que as pessoas evitam nessa sociedade capitalista? Eu não tenho um retorno imediato de uma educação de uma criança. Esse retorno vem ao longo dos anos, com tudo que vai sendo feito com a criança. E a gente vive numa sociedade do imediatismo. Eu quero o retorno rápido, eu quero ver os resultados rápido. Se eu não tenho um retorno rápido cuidando do meu filho, deixa que uma outra pessoa cuida, sozinha, deixa ela se virar, e eu vou ganhar dinheiro. Porque o capitalismo é um grande responsável por esse descuido, por esse não olhar com as famílias, sejam elas casadas ou divorciadas, o cuidado da mãe e o cuidado da criança. E o James Hettman, coloquei até um story lá no Instagram hoje, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia e ele diz que para cada centavo, para cada dólar investido em uma criança, a gente tem 5, 6 vezes um retorno de bem-estar social dessa pessoa que cresce, que não precisa de remédios controlados, que não sofre com doenças psicossomáticas e que vai ser um adulto funcional para a sociedade. Só que ele está falando de uma iniciativa que prevê, que cuida antes que as coisas possam acontecer. Isso é muito novo para a gente, não ter um resultado imediato e fazer um trabalho preventivo em saúde mental, em saúde econômica, social. Então, trazer isso para a luz, do quanto as pessoas não querem se comprometer com o cuidado com a criança, por que as pessoas não estão enxergando valor em cuidar da criança, por que isso ainda é colocado muito mais sob responsabilidade da mulher e por que não existem políticas que possam proteger a mulher, entendendo que se protege também a criança. Faz sentido? Quando você fala em política, eu sempre gosto de pensar aí, a política começa em nós, começa com esse olhar, começa com essa mente aberta para a prevenção. Você sabe que há aproximadamente 15 anos eu faço um evento no final do ano, que é um campeonato de golfe com uma renda que é revertida para um projeto social que cuida de crianças fora do horário escolar, crianças em situação de vulnerabilidade, né? E uma das coisas que me chama a atenção desde o primeiro momento, que eu sempre uso até como argumento para pedir para que as pessoas doem e doem mais e sejam generosas nesse evento, porque o meu papel é esse, né, de a gente levantar o máximo de fundo, eu sempre falo isso, quanto mais a gente ajuda, é menos uma criança que pode crescer e virar até uma ameaça para a sociedade. Quanto mais a gente ajuda, é menos uma criança que, talvez para alguns, seja aquela que vai importunar ali, batendo na porta do carro, pedindo alguma coisa. É a gente fazer o nosso, gente. A gente quer um mundo melhor,
trancadinho no nosso quadrado e sem olhar para o outro, né? E sem olhar para o lado. É muito sério. Então, é importante que a gente comece a olhar para isso dentro de casas. A gente está falando de políticas, né? Saiu recentemente a extensão da licença paternidade. Estamos ali, um passinho, né? Foi votada e agora 15 dias de licença paternidade. Perfeito. E agora o que a gente precisa fazer? Conscientizar este pai que durante esses 15 dias a responsabilidade do cuidado com a mãe, com a criança é dele. Qual é o papel dele durante esses 15 dias de licença paternidade, como ele se comporta daqui para frente com o bebezinho em casa. Então, a gente está dando passos, pequenos passos, porque parece a licença paternidade, mas é, na verdade, uma forma de ajudar a mãe e de ajudar a criança que está ali recém-nascida. E essa mãe, muitas vezes, ela fica tão fragilizada, né, Sônia? Sim. Porque a maternidade, ela, como você falou, é uma função exaustiva, de dedicação plena e que não só afeta o corpo físico, mas o corpo emocional também. Perfeito. E aí a gente com essa sociedade que às vezes é tão ainda machista demais da conta, deixa essa mulher quase que invisível. Sim. E ontem, quando eu fiz a chamada do programa de hoje, eu falei mãe solo. Eu falei mãe solo, a maioria. Porque muitas que estão casadas enfrentam a maternidade completamente sozinhas. Vou voltar daqui para a gente continuar o nosso bate-papo e vou abrir para as considerações, as perguntas, as pessoas podem opinar e aí a gente vai fazendo nossas reações em cima disso tudo, tá bom? Combinado. Então manda lá no nosso Vida Melhor Oficial. E aí, olha, produção, se já tiver participação das nossas queridas telespectadoras, pode colocar aqui no nosso vídeo all, porque é importante a gente seguir, mas também sentindo um pouquinho como é que tá esse assunto na casa das pessoas em casa, não é verdade? Sim, perfeitamente. Eu até te perguntei ainda há pouco, né? Falei, tá tudo bem, estamos no caminho certo, porque eu quero muito que esse assunto possa ajudar a quem está em casa. E de que forma que você percebe, até mesmo no consultório, que as mulheres são mais ajudadas nesse processo da maternidade? A maternidade em si, ela é muito solitária, mesmo para as mães casadas ali com uma estrutura familiar. A gente tem um índice bastante significativo de mães que sofrem de depressão no pós-parto, não conseguem identificar essa depressão, porque vem aquela pressão, né? Você acabou de ter um bebê, você tem que estar plena, linda, feliz, totalmente satisfeita com o que está acontecendo na tua vida. E na verdade não, teu corpo mudou, você tem que amamentar, você não dorme direito, teu corpo não está funcionando mais do mesmo jeito, você não se reconhece. Então, começar a trazer esses assuntos para a pauta, tirar um pouco essa romantização que a gente ainda insiste em construir em torno daquilo que parece ser muito fácil, que é viver em família, construir relacionamentos e cuidar da maternidade. No divórcio não é diferente, Cláudia. A mãe passa por mais um desafio. A gente tem um afastamento das pessoas, porque as pessoas não sabem lidar com esse tipo de assunto. Ou por medo, de repente essa pessoa está tão bem que de repente eu vou ficar pensando na minha vida também, ou ela vai falar de coisas que vai tocar em feridas do meu relacionamento que eu ainda não tive coragem de olhar. Algumas pessoas se sentem ameaçadas porque agora essa pessoa é solteira, então pode ser que ela queira desviar o caminho da família ou trazer algum tipo de má influência aqui pra gente. Tem muito preconceito em torno da maternidade solo, da maternidade em si. E a gente tem aí alguns dados. Mais de 50% das brasileiras, dos lares brasileiros, são chefiados por mães solos, mães que já se casaram, mães viúvas, mães que nunca se casaram, mas que tiveram seus filhos sozinhas. E a gente tem alguns momentos, alguns dados, Datafolha publica aí aproximadamente 70% das mães como mães solos. E a gente tem as mães casadas que enfrentando uma solidão terrível, né? Que são mães solo. Então, a participação paterna, né, a condição da educação de gênero, de qual é o papel do pai nessa dinâmica familiar, é fundamental para a gente discutir. Eu ouvi de uma amiga assim que tá se separando, ela falou, eu acho que vai ser de alguma forma até melhor para as crianças, porque quem sabe
ele presta atenção nas crianças no momento em que ele estiver sozinho com elas. Né? Porque tem pai que é uma presença ali na casa, uma presença ausente, né? Sim. É muito estranho. Olha, Ana Almeida diz assim, o que deve ser falado para a criança quando o pai não comparece às visitas e sempre inventa uma desculpa para não ir aos eventos da escola? Ai, perfeito. Isso é muito comum, é o abandono afetivo. E aí, o que a mãe acaba sentindo nesse momento, né? O seu pai não veio e a mãe, ela se sente na responsabilidade de dar uma explicação para a criança. Olha, o seu pai não veio e às vezes é uma explicação que tenta poupar a criança e às vezes é uma explicação que machuca a criança. Ah, o seu pai agora casou de novo, ele só quer saber da namorada, ele está preocupado com outras coisas, o seu pai é um irresponsável, sem considerar como a criança pode sentir isso. E aí eu quero deixar isso claro para vocês, a criança nunca vai entender que o pai ou que a mãe tem a vida de adulto dela para cuidar. A criança vai entender o seguinte, tem alguma coisa errada comigo, o meu pai não gosta de mim, eu fiz alguma coisa errada e por isso ele não está vindo me ver. Então, Sônia, o que eu digo para a criança? Que o pai está trabalhando, que o pai está doente? Não diga nada. Diga que você não sabe por que o papai não veio e que quando ele chegar, ele vai conversar com a criança. Assim você se isenta dessa responsabilidade, desse peso e dessa culpa de dar uma explicação para a criança. O que eu oriento, né? Qual a minha orientação? Eu digo, a criança precisa de um adulto funcional para crescer saudável, Cláudia. Que a gente tem essa ideia também de que assim, preciso do pai e da mãe, preciso do pai e da mãe. Se a gente tiver o pai e a mãe presentes, ótimo. Mas mesmo em casais casados, famílias tradicionais, dificilmente a gente tem pai e mãe funcional. Os dois que estão ali com clareza do papel deles na vida da criança. Então, todo esse sofrimento, esse controle para a figura paterna, que não faz a parte dela, como que eu explico isso para o meu filho? Invista em aproveitar o máximo possível a festa da criança, invista o máximo possível em vamos fazer um programa juntos, que sobrecarrega também essa mãe, invista em eu te amo, eu estou aqui, eu estarei sempre com você e poupar a criança de explicações, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas deixar que esse pai traga essas explicações para a criança. Enquanto a gente está conversando aqui, e até por conta dessa pergunta, eu me lembrei de um caso próximo meu, que eu conheço bem, em que a mãe fez o abandono. A mãe fala que vai e não aparece. E aí a criança sofre. Por sua vez, o pai também não está nem muito aí. Então sobra pro vô e pra avó. Principalmente pra avó, porque tem mais tempo. O que a avó deve fazer com uma criança assim que está sentindo esse abandono emocional? Perfeito. A avó está sendo o adulto funcional na vida dessa criança. Quando o pai e a mãe não têm essa condição, a avó pode assumir o avô, uma madrinha, um padrasto, a madrasta, uma tia. Um outro adulto pode oferecer esse apoio de afeto para a criança. A criança vai sentir? Vai. Tem trauma? Tem. Mas a criança ela precisa se sentir amada. As festas escolares, por exemplo, na jornada da mãe solo, uma mãe disse assim, meu filho não quer mais ir às festas porque o pai não vai assisti-lo. Então ele não vai. Aí a pergunta que eu faço é, e o que você está ensinando para a criança? Eventos sociais na escola, a turminha ensaiou, fez tudo bonitinho, tem lá 12 crianças numa sala de aula, 20 crianças numa sala de aula, estou contando com as 20. Se uma não vem, já não tenho mais todo o repertório. Se 5 não vem, só vem 15, o que você está ensinando para a criança? Eu não preciso honrar com os meus compromissos coletivos. Ah, mas o pai não está lá, mas você está. Mas a professora está, os coleguinhas estão. Então, também precisamos fortalecer essa filosofia, essa prática, esse método. A psicologia positiva ajuda muito com isso, que é, vamos olhar para o que a gente tem? Vamos olhar, vamos fortalecer um pouco mais o que a gente tem? Dói, é sofrido, é difícil. Agora eu estou pensando, né, deve ser pior ainda, e talvez seja esse o grande motivo do filho não querer mais ir, se a mãe, além disso tudo, ainda demonstra raiva, mágoa,
né? E fala, ele não veio porque ele tem outra família, ele não veio porque ele não gosta mais da gente, ele não veio... Aí eu acho que a criança, ela tá sofrendo e ainda sofre de ver a mãe sofrendo também, né? Pior ainda. Sim. Então deve falar, não, eu prefiro não ir para evitar tudo isso, né? Aí tem muita mãe que diz assim, Sônia, mas eu tô sofrendo com tudo isso, ainda tenho que engolir calada? Não, você precisa de ajuda, você precisa de terapia, você precisa botar isso para fora, mas não com a criança. A criança não é o seu terapeuta, né? A criança, na verdade, a criança sofre mais do que o adulto. Então, se você traz essa carga para a criança, você está piorando todo esse cenário. Então, ter essa consciência do que é certo e do que é errado, que eu estou prejudicando essa criança. Eu tenho a minha vontade de chorar. Vai lá para o banheiro, chora tudo que você tiver que chorar, fala com a sua terapeuta, fala com a sua amiga, fala com quem você tiver que falar, sai de lá e vai fazer o que tem que fazer. Isso é ser um adulto funcional. Perfeito. Ó, a Camila Mendonça diz assim, sou mãe solo e meu filho hoje, com 15 anos, é rebelde. Não sei se pelo abandono do pai ou pela idade, mas agora que comecei a namorar, depois de muitos anos sem ninguém, ele não aceita este meu namorado. O que eu devo fazer para ele aceitar? Então, a gente tem uma série de fatores aqui, né? A ausência paterna conta, a adolescência é uma fase mais desafiadora e um dos pontos, o adolescente, ele precisa de presença. Uma coisa, né, Cláudia, você já tem filhos adultos, o meu tem 16, tem 1,84 de altura, aquele moção. Aí você fala assim, vem cá, me dá um abraço, eu preciso de colo, eu preciso de afeto, eu preciso de presença. E isso é uma novidade na educação, que a gente entende que o adolescente com 15 anos, ele já entende as coisas, ele tem que entender. E o que eu tenho para dizer é que ele é uma criança. A Organização Mundial de Saúde diz que a nossa adolescência se completa com 24, 25 anos agora, por uma série de fatores. Então, precisa oferecer amor e acolhimento. Essa criança está com ciúmes desse namorado, então o que precisa fazer para aceitar o namorado? Precisa ter tempo de qualidade com este filho. Não me deixa de lado. E na presença do namorado, fazer combinados com o namorado. Às vezes a criança se incomoda porque o casal fica muito cheio de chamego, muito cheio de coisa, e antes ficava cheio de chamego, muito cheio de coisa, com a criança. Então, olhar para essa dinâmica, entendendo que a prioridade é a criança. Então, às vezes, essa frequência com esse namorado, quer seguir a tua vida, está certíssima, precisa seguir a tua vida. Mas o teu filho continua aqui, ele continua precisando dessa atenção. Então, olhar para esses 15 anos, esse tamanho, né, como o meu, falou, é o rapaz, mas ali dentro ainda bate um coração infantil que precisa de acolhimento, que precisa de colo. Faz sentido? Maravilha. Vamos continuar com as perguntas, com a participação de quem está em casa. Se você ainda não participa do nosso Vida Melhor, já segue lá, Cláudia Tenório Oficial, Vida Melhor Oficial, porque assim você vai mandando suas perguntas durante as nossas pautas. A Gabriela Soares diz assim, como eu cuido da minha filha de 3 anos sozinha, sinto que estou chegando ao meu limite. Acho que vou ter um surto, não sei. O que eu posso fazer, já que fazer terapia nesse momento não é possível? Essa é uma realidade muito cruel com a maternidade e a maternidade solo, porque a questão financeira ela acaba pesando bastante, o acesso ao atendimento de psicoterapia público ele acaba ficando mais escasso, então como que eu me cuido? Cláudia, hoje a gente tem uma série de páginas para se seguir no Instagram, no YouTube, inclusive a minha. Quando a pessoa diz assim, eu não tenho como pagar por psicoterapia, assista a conteúdo que de repente possa te ajudar e possa te nutrir. Ela tem uma filha de 3 anos, o ideal seria pedir ajuda. Pedir ajuda, eu não tenho parente perto, Sônia, minha família mora longe, o ex-marido não ajuda. Começar a construir uma rede de apoio, às vezes, com as coleguinhas da própria creche, ali, com as mães da própria creche, da escolinha que a criança frequenta, do condomínio. Fica com ela um pouquinho para descansar, para eu dormir, para eu fazer uma faxina em casa, para eu arrumar alguma coisa. E faz essa troca, se oferece também para ficar com a criança de outras mães. Constrói essa rede de apoio. Acho que esse é um caminho. Quando a gente não tem acesso à psicoterapia, além de assistir conteúdo que de repente possa ajudá-la, tem uma técnica muito bacana chamada escrita terapêutica. Eu super indico
pessoal que está lá na jornada, as meninas que estão na jornada, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo ter esse apoio. Começa a escrever, faz um diário das suas emoções. Esse exercício de escrita das emoções, isso vai trazendo essa sensação de que você está compartilhando, de que você está tirando um pouco desse peso do seu coração. E se ela puder fazer uma caminhada, investir em alguma atividade física, meditação, uma aula de yoga gratuita na internet, mexer um pouco o teu corpo e tentar fazer algumas pausas de descanso, que ela possa dormir um pouco, assistir alguma coisa que faça ela sorrir, que faça ela se sentir um pouco melhor. E não esquecer, se possível, de procurar uma ajuda, já que ela está, né, nesse ponto de acho que eu vou surtar, fazer, de repente, uma consulta com um psiquiatra e fazer uma avaliação. A medicação, em muitos casos, ela é necessária e essa é uma realidade que, infelizmente, muitas mães enfrentam sozinhas. Perfeito. Renata Couto diz, boa tarde. Doutora, quem é mãe solo e não tem uma rede de apoio, o que fazer? Então, é procurar mesmo se conectar com outras mães que estejam passando pelo mesmo momento que você. Essa sensação de que você está sozinha no mundo, eu escuto isso todo dia. Sônia, eu estou sozinha. Sônia, eu me sinto sozinha. Sônia, as pessoas viraram as costas para mim. E aí a gente precisa mesmo, Cláudia, me ajuda. Cláudia, eu estou precisando conversar. Cláudia, fica aqui um pouco comigo, eu posso ir para a tua casa? E a gente precisa fazer esse exercício de vulnerabilidade, de dizer para as pessoas, eu preciso de ajuda. Seja para um parente distante, seja para uma pessoa mais próxima, mas se ajude. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente tem essa ideia também de que assim, as pessoas têm a obrigação de me perceber, de sentir que eu estou precisando de ajuda e de se oferecer. Por que as pessoas não oferecem ajuda? Porque as pessoas estão tão conectadas com seus próprios problemas, com as suas próprias questões, que quem não tem um filho pequeno não tem a menor ideia do trabalho que dá ter uma criança ou ter uma maternidade solo. Então, peça ajuda, se conecte às pessoas, alguém vai te oferecer ajuda. Tem uma coisa muito bacana, né? As mulheres, elas tendem a ajudar outras mulheres. E tem um exercício bacana, Cláudia, que é, se você me der a mão, né? Se você der a mão para uma pessoa, vamos dar a mão aqui, né? E a gente pega essa mão assim, ó, e a gente ergue essa mão. Quando eu ergo essa mão, você sobe um pouquinho também, você cresce um pouquinho. Então, quando a gente ajuda alguém, a gente cresce um pouquinho com essa pessoa, né? Viu? Né? A gente cresce um pouquinho. Então, que a gente consiga oferecer ajuda e que a gente consiga também pedir. Me ajuda? Você pode me ajudar? Essa é uma forma. Maravilha. E às vezes a gente precisa se policiar e aprender a aceitar ajuda e a pedir ajuda, né? Isso mexe um pouquinho com a soberba de algumas pessoas. A gente precisa de humildade também nesse momento. Entender que a gente tem recursos limitados, né? Sônia Rodrigues Portes, psicóloga maravilhosa. Tá lá no Sônia Rodrigues Portes no Instagram, no YouTube Divórcio e Maternidade. Se você está atravessando um momento difícil como esse, ela tem a Jornada Mãe Solo, que tem ajudado milhares de mulheres. Você pode entrar lá para conhecer mais esse trabalho, pedir até mais informações através do 11 9255 4062. 11 9255 4062 e o site soniaportes.com. Muito obrigada, foi uma alegria te receber. Viu? Saudade. Obrigada, Cláudia. Eu só brinquei com vocês no começo, falei pra elas assim, eu tô tão louca pra chegar na minha pauta de culinária, mas todas as pautas são maravilhosas e a sua foi imprescindível, importantíssima pra gente, Obrigada, viu? Cláudia. É que esse morango do amor, menina, você já comeu? Não, nunca vi. Tá na moda, né? Você tá ouvindo falar, né? Só dá ele na internet, ficou mais famoso do que influenciador. Obrigada, Cláudia. Obrigada.